Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do programa Fora da Planta, comigo, João Lacerda, e a minha colega Gabriele Lima, apresentadora e arquiteta de mão cheia. Boa noite, Gabi. Boa noite, João. Oi, pessoal, tudo bom? No programa de hoje a gente vai falar dos perigos que podem acontecer no seu apartamento, casa, quando você decide não fazer um projeto com um profissional e ir direto para a obra. Gabi, se a obra por si só já tem muito improviso, imagina não fazer planejado, né? Não fazer pensado com um profissional de mão cheia, né? Eu sempre digo, né, João? É muito comum acontecer alguma surpresa durante a obra, alguma adaptação, mas quando a gente não tem projeto nenhum e tenta executar as nossas ideias, que a IA ajudou, quando tu chega lá na hora da execução, começa a dar um monte de problema. Então, em vez de tu economizar, tu acaba gastando muito mais, né? Sem perceber às vezes, porque aí tu aumenta o tempo de obra, aumenta desperdício, e assim, muitos problemas, pode desperdiçar até eletrodoméstico, alguma coisa assim, né, ter algum problema. Então assim, às vezes sem perceber a pessoa acha que está economizando, mas ela está gastando muito mais. Sim, aí depois você fala para a IA, IA, não deu certo, e a IA responde, você tem razão. É Mas antes da verdade. gente começar esse papo, Gabi, vamos falar então um pouquinho, um agradecimento, na verdade, aos nossos patrocinadores. Então, Simoneto Móveis Planejados, Grupo Duarte, você que está buscando móveis planejados com precisão milimétrica, qualidade industrial, você encontra a Simoneto em Porto Alegre, região metropolitana, em 4 endereços, 3 em Porto Alegre e 1 em Canoas. Então, móveis planejados é com a Simoneto, Grupo Duarte. Um abraço especial também para os nossos patrocinadores da Via Padova, essência de Milão em cada ambiente. Você que está procurando mesas, cadeiras, sofás, poltronas e muito mais, você encontra na Via Padova uma solução completa de móveis complementares para o seu espaço. Um abraço especial e caloroso também para os nossos parceiros da Sim Digital. Internet Gaúcha, um provedor de internet extremamente competente, entrega o que promete. Então, todas as lojas da Simoneto são clientes Sim Digital e você também pode ser cliente tanto na pessoa física quanto na jurídica através do Sim Empresa. Você é empresário, empresária que sabe que internet de baixa qualidade gera prejuízo, você pode contar com a Sim Empresas. E também um abraço especial para o Sandro Belo, da SB Consórcios. O Sandro, você pode contar com ele como especialista, vai te dar toda uma consultoria para você fazer uma organização patrimonial e uma alavancagem financeira. Então você pode contar com a SB Consórcios e Investimentos Imobiliários, que ele é uma empresa parceira, né, um representante oficial da HS Consórcios, que é uma empresa do Grupo Erval. E também, finalizando aqui, a Via Condote, marca especial que mora no meu coração, que é moda masculina. Então você, homem elegante, que quer se vestir bem, seja para o trabalho, ou seja para uma ocasião especial, você pode contar com a Via Condote também em vários endereços. Aqui no Shopping Total, Shopping de Canoas, Centro de Porto Alegre, sempre tem uma Via Condote perto de você. Gabi, então vamos lá, vamos falar então, né, dessa questão tão importante, como evitar os BOs de projetos e de obras, né? Sim, e muitos problemas que eu vou falar, muitos erros que eu vou comentar aqui, são coisas que para nós, arquitetos, são óbvias, claro, porque a gente trabalha com isso há muitos anos. Sim. Mas para alguns clientes, quando chega esse problema, é a surpresa. Então a gente reservou algumas imagens para mostrar para vocês. Então vamos lá. Erros ao receber as chaves do apartamento, da casa, enfim, né? Comprou uma casa e como evitá-los? Como evitar esses problemas que, né? No momento tu vai descobrir. Então vamos ver a próxima imagem. Então assim, ó, quando tu recebe a chave do teu apartamento ou até a casa, por exemplo, que você comprou, é muito importante revisar a elétrica e a hidráulica. Ver as tomadas, as posições, ver os registros, se tem algum problema de vazamento, se o tipo de registro, se o tipo de elétrica, né? Enfim, é antigo, é novo. E economizar na elétrica e na hidráulica não faz sentido, né, Gabi? É verdade. Quando é apartamento novo, ótimo, a gente não precisa trocar as tubulações, a gente só precisa fazer aquela conferência no apartamento, né? Isso também às vezes é outra coisa. O cliente, ele não contrata um profissional para verificar o apartamento na hora da entrega das chaves. Uhum. Então, o que às vezes acontece?
o desnível do box do banheiro tá errado, Uhum. né? Então, por exemplo, o caimento da água tá para outro lugar, às vezes Sim. acontece. Aquele acúmulo de água gera mofo, gera infiltração. Uma série de Nossa, problemas, né? eu já fui, inclusive, João, fazer verificação de alguns apartamentos e tinha muitos problemas de caimento, tinha muitos problemas de pintura, problemas de desnível de rejunte, problemas em questão da alvenaria, não tá com uma boa vedação. Então, assim, a primeira coisa é ver essa questão das tomadas e registros, porque depois, quando tu for fazer um projeto, né, numa loja de móveis planejados como a Simoneto, é importante que o local esteja de acordo com o projeto. Sim. Né? Então, aonde tu vai ter uma torre de tomadas, onde tu vai ter um fogão, um cooktop, tem que ter as esperas adequadas. Uhum. Porque às vezes acontece também. A gente sabe que a Simoneto tem muitos processos, né, João? Para quando for lá executar na casa do cliente, está tudo conversando. Inclusive, vocês levantam os pontos de tomada, os pontos de hidro. Mas a gente sabe que tem algumas lojas e uma marcenaria mais, como eu vou dizer, manual, às vezes não fazem. Mais caseira, mais né? caseira, não fazem esse tipo de conferência. Sim, só executa o móvel, né? Exato. Então, às vezes, assim, vai aquela pessoa lá, eu quero uma cozinha assim. Ele vai, mede o local e executa a cozinha. E não presta atenção nos pontos existentes e nas adequações que precisam ser feitas. Claro, também não é o arquiteto, né? Não é o designer. Então, também não é da alçada dele. Mas, assim, como é importante isso. Imagina, tu faz lá toda a construção do teu móvel e aí não tem espera. Não tem espera de hidro. Como é que faz? Sim. Né? Esses dias aconteceu uma cliente que optou por desistir de um cooktop por indução, né? Por conta da parte elétrica, né? Ela teria que fazer toda uma alteração elétrica. A tomada até me chamou a atenção, tinha que ser 220 de 40 amperes, né? Eu achei que uma de 20 já resolvia. Eu nem sabia que existia uma tomada de 40 amperes, nossa, né? E realmente ela acabou desistindo, manteve o a gás, por conta que ela entendeu que ia ser um transtorno para ela mudar toda essa parte elétrica, né? Mas esse é o cuidado que tem que tomar. Exato, e às vezes assim a pessoa nem se dá conta. A questão da tomada, a questão de um ponto d'água para determinada geladeira, a questão dos pontos, né, de esgoto, de hidro, está tudo certo. A questão, por exemplo, assim, se é uma reforma. De repente, vamos ver como é que está o estado dos registros, vamos trocar os registros. Imagina, tu faz todo um projeto e aí o registro começa a pingar depois. Sim. Olha o quanto que não vai dar de incomodação, ter que quebrar a parede, ter que trocar o registro, ou ter, de repente, esse registro pingar na marcenaria. Então, assim, por isso que é tão importante fazer essa revisão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando vai no apartamento do cliente, além de pegar as medidas das paredes, janelas, a gente pega também esses pontos de elétrica, de hidro, justamente porque eles que vão nos direcionar para os ajustes, para as alterações, de acordo com o projeto que o cliente for fazer. Algumas decisões, inclusive de projeto, vão ser norteadas por isso. Então, por exemplo, o cliente quer uma ilha em determinado ponto, quer uma mesa em determinado local. Talvez tu não consiga puxar a tomada de uma forma fácil, ou o ponto de água de uma forma fácil, né? Então, talvez as modificações que forem ser feitas sejam um pouco difíceis ou muito longas, né? Um ponto de água está muito longe daquele ponto que eu preciso. Então, às vezes, o próprio existente pode modificar as decisões de projeto. Sim. Então, vamos ver as próximas imagens. Fechar a marcenaria sem definir o projeto. É exatamente isso que a gente estava falando. Um projeto bem resolvido, com as medidas, faz toda a diferença. E o melhor, inclusive, o aproveitamento do local e não tem o retrabalho ocasionando custos. Olha a pedra lá com a mão francesa, lá, Gabi. Olha aí, ó. Então, por exemplo, assim, já me aconteceu há muitos anos atrás, o cliente, antes de falar comigo, ele já tinha fechado com uma loja de móveis planejados. E eles já tinham meio que fechado também um projeto. Sim, o projeto já meio que definido. Então, quando eu fui conversar com eles e analisei o projeto e conversei também com o cliente, eu falei assim, gente, quem sabe a gente pode fazer essas modificações, quem sabe vamos, né, trocar, porque essa é a melhor forma, pode ser interessante, e a gente teve modificações. Como estava ainda, o apartamento ainda era um apartamento novo, ele ia ser entregue,
a gente conseguiu fazer essas alterações, teve esse prejuízo para a marcenaria, Sim. porque ela teve que fazer alterações de Alteração de projeto, né? Então, isso também tem que ser considerado. É muito importante, pessoal, vocês pensarem que quando o arquiteto ou quando a loja está fazendo um projeto, isso demanda tempo. E tempo é dinheiro. É dinheiro. Então, assim, por isso que é tão importante quando a gente vai fazer as perguntas para o cliente, o briefing, entender o que ele precisa, porque isso vai direcionar a gente num projeto final com poucos ajustes e um projeto com mais qualidade, inclusive. Uhum. Então, assim, quando tu fecha um projeto com um arquiteto, com um designer, é importante que siga a ordem das coisas, né? Então, assim, faz o projeto, depois o projeto bem detalhado, vai para a loja de móveis planejados e daí sim executa, né? Faz toda essa questão, faz, né, todos os ajustes de obra, porque aí tu não tem enjambre, como eu costumo Sim. dizer, né? E segue uma ordem natural das coisas, né? Exato. Então, existe uma preocupação, às vezes, com o cliente muito eufórico, né? Então, ele, eu quero resolver os móveis, quero resolver a pedra, e depois ele acaba vendo que ele acabou escolhendo mal e uma coisa não conversa com a outra, né, Gabi? Então, tem que ter calma, tem que ter paciência e respeitar cada etapa do processo, contar com o arquiteto justamente para fazer essa composição. Porque muitas vezes a gente vê, né, no resultado final, o móvel planejado que não conversa com a pedra, que não conversa com o tapete, que não conversa com o revestimento. E aí tem uma série de elementos muito bacanas, muito bonitos, mas quando junta tudo isso, não forma um ambiente de bem-estar, né, Gabi? Sim, é como se o apartamento fosse a Copa do Mundo. Tem vários países Exatamente. e ninguém entende ninguém. São vários quebra-cabeça montados em um só, né? A gente até tinha comentado num programa anterior que teve um cliente meu também. Tem muitas histórias, pessoal. Quando a gente trabalha com pessoas, o que mais tem é história. Então, teve também um cliente que ele contratou o engenheiro, o arquiteto para fazer a casa e depois me contratou para fazer o projeto de interiores. Só que quando eu fui contratada, já estava executado a parte das paredes e tomadas interruptores. Limitou completamente a criação. Limitou completamente, e assim, teve tomadas que não precisavam, não tinha sentido nenhum as tomadas estarem ali. Teve tomada que foi tapada, teve tomada que precisava e teve que fazer ajuste, teve que fazer rasgo, teve que fazer tomada por dentro de móvel, né? Então, assim, claro, quando eu fui no local, eu tentei ao máximo respeitar os pontos que existiam, mas a gente sabe que quando a gente faz um projeto sob medida para o cliente, inclusive as tomadas são também sobre medida o posicionamento para o melhor encaixe, para o melhor acionamento, compatível com o produto, a melhor forma de desligar os eletrodomésticos. Então, assim, no final das contas, o cliente ele achou que estava economizando e no final ele estava gastando, porque assim, tu vai ter das duas uma, ou tu vai ter que recortar um revestimento já executado para fazer o recorte da elétrica, ou tu vai ter que fazer uma tomada de elétrica dentro do móvel, que não é legal, que poderia estar interna dentro da parede. Tu vai ter que ter tomadas tapadas, que não fazem sentido para aquele móvel, então vai ter tapada. Então, olha quanto que tu gastou de fiação elétrica. Tu gastou de caixas, de passagem, de conduítes que não precisava. Então, às vezes está super dimensionada a casa e tu usa parte só, porque está tudo tapado. Sim. Então, como é importante esse processo? Muitos profissionais, por isso que eu sempre digo, né? Cada profissional no seu quadrado. Então, assim, muitos profissionais que executam casas, né, projetos arquitetônicos, como não tem o projeto de interiores junto, ou não foi feito junto, e eles também não fazem, eles acabam colocando pontos de tomada ou conforme a solicitação do cliente, e o cliente tampouco sabe o que vai ser feito ali, né? Ah, aqui vai ser a cozinha, mas não sabe exatamente as alturas necessárias. Então, eles acabam seguindo a NBR ali, de quanto que é exigido. Ah, é tantas tomadas por metro quadrado, vou colocar aqui, tá feito. Aí tu encontra um local, às vezes, que não tem tomada suficiente ou que está atrás dos móveis. Sim. Então, olha como é importante o projeto de interior estar junto com o arquitetônico sendo executado, né? Sim. E a lista de elétricos também, né, Gabi? Tem que ter esse cuidado, né? Com toda a listagem de eletrodomésticos, tudo aquilo que vai ser utilizado, para não haver essa confusão, né? Tem eletrodoméstico que é só 220, né? Como eu falei ali do cooktop por indução, onde que vai ficar, qual que vai ser o acesso.
Tubulação também é muito importante, né? A parte de gás também, né? A parte de exaustão, quando vai utilizar a coifa, tudo isso tem que ser pensado. E às vezes a gente percebe, né, que existe uma pressa, uma urgência do layout ficar bonito, né? Então é normal, né, que o cliente sinta que que o investimento dele tá acontecendo, tá tendo retorno para ele, se ficou bonito. Esse é um grande desafio que hoje a gente enfrenta no mercado de móvel planejado, não só móvel planejado, mas móvel solto também, né? Falando um pouquinho, fugindo um pouco do tema, mas é importante, por exemplo, sofás, né? Sofás, as pessoas muitas vezes compram um sofá pela internet e aí quando chega, né, aquela frustração. Eu vendo muita cadeira de escritório também, cadeira de escritório o pessoal compra e ela quebra bem naquelas rodinhas, né, naquela Ah, estrelinha das rodinhas, porque é um produto extremamente frágil. E as pessoas muitas vezes estão preocupadas com a estética, né, um sofá bonito, uma cadeira de escritório bonita, um projeto de interiores bonito e acaba esquecendo o mais importante, que é o quê? A funcionalidade, aquilo funcionar corretamente e por muito tempo, né? Esses dias eu até recebi um projeto de uma arquiteta que me perguntou para nós assim, ô João, vocês executam esse tipo de projeto? O que era o projeto? Aqueles vídeos, aqueles reels do Instagram, né? Que é feito muitas vezes por uma marcenaria que a cama era um transformer, né, Gabi? A cama virava cama de casal, depois voltava, virava cama de solteiro, e meu ela também Deus. virava cama auxiliar. E tu olhava assim, tudo aquilo é maravilhoso, né? Só que a gente esquece que são itens extremamente móveis, partes extremamente móveis, e nós estamos falando de madeira, né? Que por si só ela já trabalha. E eu acabei falando para o arquiteto, eu disse, olha, a gente tem condição de executar, é possível fazer, a gente vai fazer com o máximo de durabilidade, com produtos de primeira linha, mas eu não dou garantia nesse produto, porque a criação funciona, é possível executar, mas a durabilidade fica comprometida, né, Gabi? Por quê? Porque ali tu está demonstrando um produto que não tem uma pessoa de, muitas vezes, 60, 80, 100 quilos dormindo em cima. E quando ela for dormir, e essa estrutura tem que lidar com peso, né? Como é que fica a rigidez torcional desse material para que continue com as partes móveis intactas, né? Então, uma coisa é o que a gente muitas vezes vê e acha muito bonito, acha uma ótima ideia. Outra coisa é o dia a dia, a prática e a durabilidade e a funcionalidade no cotidiano, né? Exato, não, e assim, quando a gente olha alguma coisa da rede social, ah, que lindo, que maravilhoso. É que nem tu disse, vocês, como uma empresa estruturada, que tem já uma marca consolidada de muitos anos, vocês se preocupam muito com essa questão da durabilidade. Sim. Porque, assim, às vezes a pessoa que está até na própria internet executou um projeto. O arquiteto sumiu, quem executou sumiu, foi embora, não tem o depois. Não tem o Não depois. tem os 5 anos depois. Exato. Né? A gente está vendo aquele vídeo lindo, maravilhoso naquele momento. Mas e depois no dia a dia? Sim. É muito raro um profissional fazer um vídeo, que às vezes até perde contato com o cliente, fazer um vídeo tantos anos depois. Isso Sim. funcionou? Porque Sim. algumas ideias nossas, alguns materiais, tu só consegue saber com o tempo, né? É verdade. Então, assim, esse é um ponto. A questão de quanto tempo vai durar. Então, muitos critérios e muitos limitadores de vocês são com base nisso, com Exato. base nessa preocupação. Sim. Como eu sempre digo, se está no documento é porque tem história. É verdade, é verdade. Então, essa questão. Um outro ponto muito interessante também é em relação às ferragens. Muitas coisas a gente vê de vídeos fora, não tem nem às vezes fornecimento aqui no Brasil. Sim. Né? Não tem. Ou quando tem, fica com um preço, um valor muito exorbitante. Sim, uma importação independente, difícil de manutenção depois, garantia, né? Exato. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. É interessante produtos inovadores, diferentes, usar da criatividade, mas tem que ver até que ponto isso tu não está perdendo a qualidade e também a própria segurança, né, João? A gente vê, inclusive, eu tô saindo do tema total, mas assim, acho que tá ok. É que nem a gente vê muito as camas infantis suspensas, né? Aquelas, os biliches. Algumas não tem nem pilar, ou quando não tem pilar, não tem estrutura. Gente, você tem que pensar que vai estar o teu filho ali em cima. É verdade. Que vai estar tu ali em cima. Então, assim, às vezes a gente tem uma mesa que pode abaloar, imagina uma cama suspensa. Então, também, tudo isso tem que ter essa preocupação. A nossa Moneto tem todo um perfil de sustentação, tem todo um cálculo. As mesas, inclusive, a gente fez para um cliente uma mesa enorme, a gente considerou
um perfil para poder sustentar essa mesa. Então, claro, também escolhas exigem investimentos. Quero uma mesa enorme, sem nenhum apoio? Ok, preciso de uma sustentação interna naquele tampo. Sim, que nem construção da cama também, né, Gabi? Tem muita gente, eu não quero uma cama pronta, eu quero uma cama construída dentro do projeto. Totalmente possível, totalmente realizável, mas a nossa cama vai ser muito bem estruturada. Então vai ser uma cama que é o foco, né, quase obsessivo, né, pela durabilidade. Então algumas pessoas ficam muito chateadas com a gente, né, tipo, por que vocês não fazem, né? Eu até estou evitando hoje dizer, eu não faço. Hoje eu devolvo um pouco da responsabilidade. Não, eu faço, mas eu não dou garantia. Você quer fazer? Porque se pegar aquele marceneiro caseiro, ele não vai dar garantia também. Ele vai executar. Eu não quero perder o negócio, mas eu preciso ter a transparência de que não vai ser um projeto durável e o cliente tem a ciência de que a gente não consegue compor isso na garantia. Não vai ser um vício de produto, vai ser um produto que não vai ter uma durabilidade que a gente contempla, né, que seja coerente com o investimento, né? Outra questão é a questão da cama suspensa. Existe um protocolo para isso. Um protocolo de segurança. O pessoal, nossa, mas eu orcei lá em outro lugar, deu muito mais barato. Eu tenho certeza que sim, né? Mas aí não envolve nem somente uma questão de durabilidade, envolve uma questão de risco de vida até, né? Então, quando estamos falando dos pequenos ali, tudo a gente tem que cuidar para que as pessoas, né, para que as crianças não se machuquem. Então, existe um valor de investimento a ser considerado e a durabilidade e a segurança não podem ser negligenciados. Exato. E sempre, né, João, eu sempre falo quando é referente ao meu orçamento, e a loja também vai ser o mesmo exemplo. Quando um cliente compara o orçamento do arquiteto ou da loja e vê uma discrepância assim de valor, tu tem que entender. Confie. Está comparando os mesmos produtos, os mesmos serviços. Sim. Não é a mesma coisa. Se tem uma discrepância, não é a mesma coisa. Então, assim, tu vai olhar uma loja, anos de mercado, um arquiteto, anos de mercado, comparar com outro profissional, com outra loja que é muito mais barato. Gente, o que vocês estão perdendo nesse processo, entendeu? Não tem milagre, né? Então, você que é profissional da sua área, você sabe do que eu estou falando aqui, né? Então, vamos supor, né, Gabi? Vamos pegar ali uma pessoa que trabalhe com uma venda de bicicletas. Aí você vai dizer, eu tenho um orçamento lá que é 30% mais barato. Não é a mesma bicicleta, né? Pode ser que sirva para a pessoa para poder pedalar e fazer seu exercício ou fazer suas atividades. Mas você tem que ter muita clareza daquilo que você quer, né? Porque às vezes, se é uma bicicleta para você fazer uma competição, se é uma bicicleta para você cansar menos, se é uma bicicleta que você vai exigir mais dela, talvez aquela que está 30% mais barata, ela não vai lhe atender, porque bicicleta não é uma coisa que você vai comprar todo ano, né? Então você tem que ter uma clareza de que todo segmento, e você que é especialista na sua área, você sabe que não tem milagre. Você sabe que existem outros competidores, né? Tem competidores que atuam na área do menor preço, competidores que atuam na área do status, né? Da etiqueta, do luxo, né? Em que aí não é só mais uma questão de qualidade, né? É uma questão de posicionamento, tem também. E tem mercado, empresas que trabalham no custo-benefício, uns focados mais para qualidade, outros focados mais para promoção. Então é muito importante tu entender em que cadeira essas empresas estão sentadas e que no final tu vai receber sem surpresas, né, Gabi? Exato, por isso também discriminar, visualizar o que está tudo incluso, porque existem coisas que a gente pode mexer, né? Esse projeto, ele está feito todo em laca. Vamos botar uma melanina, vamos botar uma... Tranquilo, isso daí é um acabamento. Não vai alterar, né? Não vai alterar a qualidade, não vai alterar a durabilidade. Vai até aumentar a durabilidade. Exato. Mas assim, são escolhas que tu pode trocar, que não vai te dar um problema. Agora, por exemplo, um perfil interno de segurança, algumas escolhas, tu não pode deixar de ter aquilo, né? Então, por isso que é importante tu ter discriminado e tu ter confiança também a pessoa ser muito honesta contigo e te passar tudo que vai ser entregue, todo o orçamento. E aí, claro, é mais importante como é a tua casa, tu ter essa segurança, né, João, do que qualquer outra coisa. Sim, sem dúvida. Então, vamos ver a próxima imagem. Fugimos do tema do Enem, mas está tudo certo. Então, vamos lá. Quando, por exemplo, o cliente quer reaproveitar algo do apartamento, algo da casa, e a partir disso a gente faz o projeto. Primeira coisa, a gente tem que analisar. Faz sentido reaproveitar aquilo?
eu não preciso executar aí a bancada, porque a bancada já está executada, não preciso gastar com isso. Mas isso conversa contigo? Conversa com o apartamento que tu quer ter. Isso daí faz sentido para o teu uso? Sim. Por isso que a gente pergunta, quem vai morar nessa casa? Quais são as pessoas que vão habitar essa casa? Tem criança? Tem pet? Outra coisa, como está o estado desse material? Não só pela parte estética, mas também pela parte se não tem alguma rachadura, se não tem alguma quebra, se não tem algum desnível, né? Em qual estado que está isso? Faz sentido? Se faz sentido, se está em bom estado, ok. Mas quando não, às vezes aquele elemento que no final das contas, tu fosse botar novo, não ia ser uma grande divergência de valor, às vezes ele mais atrapalha do que ele ajuda. Sim. Então, às vezes, tu tá ali com uma bancada, com um detalhe que não faz sentido nenhum, não é nem uma herança de vó, né? Se fosse uma herança de vó, eu já ia dizer, adoramos heranças de vó. Se fosse uma herança de vó, eu ia dizer, pô, é legal, tem identidade, tem história, tem, né, carrega todo... Agora, uma bancada preta do móvel que já tem, não faz sentido, né? Uma bancada velha, né, Gabi? Né? Tu entendeu? É. Então, por exemplo, assim, imagina a pessoa toda minimalista. Ai, adoro branco, sou toda minimalista, eu quero, assim, tudo clean. Aí tu vai reaproveitar uma pedra que não tem nada a ver. Então, assim... analisar, conversar com o arquiteto, por isso que é tão importante também as referências, né, João? Sim. Eu quero por essa linha, eu gosto disso. Vamos ver o que a gente consegue reaproveitar, combinar. Eu sou super a favor da sustentabilidade. E assim, se não funciona para o teu projeto, se a troca não vai fazer não vai ser um valor exorbitante, a gente pode pegar aquele produto e dar para o pessoal da obra ou doar, né? Às vezes acontece isso, acontece muito das minhas obras. A gente fazer doação para o próprio pessoal da obra, doação para entidades. Então, assim, tu tem a sustentabilidade e ainda assim tu está mantendo uma coisa, né? Tu vai ter uma coisa que é para ti, não algo reaproveitado. E às vezes acontece, né? No imóvel já tem uma pedra lá, né? Às vezes a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Eu converso com muitos empresários do ramo de pedra e mármore e às vezes a gente vê uns orçamentos muito discrepantes, né, Gabi? A gente busca entender por quê. E às vezes é o tipo da pedra, pode ser o mesmo nome, né? Mas são pedras ali de, digamos assim, de acabamentos, né? E níveis de qualidade diferentes. Essa coisa que eu não sabia. Eu achava que, pô, pedra vem da natureza, é tudo igual, né? Mas algumas pedras toleram maior beneficiamento, outras menos, né? E umas naturalmente, outras pela composição sintética natural. E existe uma pedra de menor qualidade e uma pedra de maior qualidade. Então, isso é uma coisa que tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes a pedra que está lá, né, que foi entregue pronta, muitas vezes é uma pedra que está nova, né, está bonita, mas a qualidade dela não é uma pedra de primeira linha. Então, tem que tomar um cuidado em relação a isso, para não correr esse risco justamente de fazer um móvel extremamente durado, muito bonito. Você tem uma pedra muitas vezes de segunda ou terceira linha. Exato, é que nem a gente, né, João? Tem gente bonita, gente feia, gente super saudável, gente mais ou menos. Não quer dizer. Isso da pedra é muito interessante, porque, primeiro, tem mármore, tem granito, tem silestone, tem decton, tem diversos, tem corian, tem diversos né, sintéticos, enfim. Então, é uma gama diversa de acabamentos para bancadas que tem que ser analisado. Quais as opções de cores, qual a questão da porosidade. Então, tu imagina uma pessoa que cozinha muito, né? Tu sabe bem. Conheço uma pessoa. Então, assim, uma pessoa que cozinha muito. Não pode ser qualquer bancada. Alguém que gosta de fazer aquela caipirinha. Se tu botar uma pedra muito porosa, uma pedra muito sensível, o limão vai corroer aquela pedra. Sim. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. Então, pessoal do vinho, turma do vinho aí, pessoal, né? Pessoal do vinho, ou pessoal da beterraba, turma saudável. Então, assim, tudo isso vai impactar. Como é que é o teu dia a dia na tua cozinha? Tu usa ela, não usa? Quem é que vai limpar? Quem é que vai ter o cuidado? E aí, isso, quanto mais menos porosa, ou quanto mais menos sensível que é, né? Mais durável, vai ter também investimento agregado naquilo, né? Então tem que ver até que ponto faz sentido, até que ponto não faz. Então, inclusive, eu já vi muitas cozinhas, eu vi na Casa Cor, se eu não me engano, no ano passado, ano retrasado, eu vi uma cozinha com a bancada em inox.
e é uma coisa que não é muito comum, né? A gente vê em algumas casas, aquelas bancadas inox que a gente conhece, e não, isso aqui é muito simples, eu vou botar um granito. E eu já vi bancadas inox muito bonitas, mais caras às vezes que algumas pedras, e que dão um acabamento impecável. Então, de novo, é muito importante ter os fornecedores adequados, ter a estética visual que tu quer e estar alinhado também com as tuas necessidades, né? Então, assim, isso a gente está falando de pedra. Se a gente for falar da própria marcenaria, a qualidade da marcenaria e das marcenarias inferiores e os problemas que isso pode acarretar, a questão da iluminação também. Gente, pelo amor de Deus, não economizem nos LEDs. Por favor, eu tô aqui humildemente pedindo para vocês, não economizem nos LEDs. Nossa, é que nem tu tá super bem arrumada para aquele evento e aí tu bota aquele colarzinho. Tu bota aquele colarzinho que cai a pedra no meio do evento, exatamente. Gente, não dá, entendeu? Aí comprou todas as tuas roupas lá na Hugo Boss, lá, todo o traje completo. Aí o cinto você vai economizar, porque você gastou demais, não dá, né? Não dá, ou então sapato esfarelento. Agora, nessa época, que agora, né, do verão para o inverno, o que mais a gente tá vendo é sapato esfarelento por aí. Exatamente. Até com aquele branquinho do mofo do inverno passado. Então, assim, gente, tem que cuidar. A parte da iluminação é muito importante. Imagina, tu investiu horrores em marcenaria, pedra, e aí tu olha os pontinhos do LED, ou aquele LED piscando. Não tem coisa que mais incomoda LED piscando. Eu vou contar uma fofoca, Gabi. Esse dia eu fui no empreendimento em Canoas ali, e aí fui dar uma olhada no decorado. O decorado não foi a gente que fez, né? E, pô, que pena, né? Mas eu também eu não conhecia os responsáveis pelo empreendimento antes, a gente acabou se conhecendo mais tarde. Agora fazendo aí com uma marcenaria tradicional. Cheguei lá, Gabi, os LEDs pareciam um show de rock and roll, assim, sabe? Nossa! Parecia uma rave, né? Todos piscando, né? Eu disse, nossa, ou o Vecna do Stranger Things está aqui, né? Ou realmente o LED não é de qualidade. E aí, assim, ó, como deprecia o ambiente. É impressionante. Não só deprecia o ambiente, João, como inclusive a gente estava conversando sobre neuroarquitetura, né? Aquilo que a gente às vezes nem percebe e aqueles incômodos. Aí isso vai te atrapalhar na hora, enquanto tu estiver trabalhando, isso vai te atrapalhar no teu dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu não consigo. Luz piscando, água pingando, sons. Acho que eu tenho até algum problema. Médicos, né? Se poder me auxiliar. Mas assim, isso incomoda. E às vezes tu nem percebe, tu tá ali e tu vai ficando incomodado e isso vai impactando na tua qualidade de vida. Sim. Então, é bizarro como uma fita de LED pode impactar na tua qualidade de vida, né, João? É verdade. Então, tem muitas coisas que às vezes a pessoa nem sabe que pode estar dando esse impacto. Aí, às vezes, tu entra num ambiente, num projeto bem executado por mim, pela Simoneta, e tu olha, mas o que tem de perfeito? É os detalhes. É os detalhes. É os detalhes, é o cuidado, né? Então, assim, às vezes é isso. Às vezes tu tá num ambiente, não sei por que eu me sinto assim, não me sinto assim em casa. Quem sabe, às vezes é isso. Às vezes é uma fita de LED, é uma má execução, é um móvel que não foi feito um arredondamento, que foi uma altura errada, e aí tu bate na perna, e aí te incomoda quando tu vai sair da mesa. Então, assim, às vezes são esses pequenos ruídos ao longo do teu dia a dia que vai te estressando sem perceber, né? Sim, verdade. Então, vamos ver o que mais tem. Comprar móveis sem validar as medidas e acesso. Então, assim, ó, o pessoal da Via Pádua poderia falar casos de entrega de móveis, né? Posso falar por eles. Então, assim, o que às vezes acontece? A pessoa achou lindo aquele sofá. Temos várias histórias. Primeiro, achou lindo aquele sofá. Quero na minha casa. Querer. Quero na minha casa. Primeira coisa que tem que analisar. Cabe? Cabe na sua casa? Você consegue ter uma boa circulação? Aquilo condiz e conversa com os demais móveis, com né, a marcenaria, todo o ambiente? Isso é um ponto. Se conversa. Outro ponto. Qual é o tecido? Como é esse móvel? Quais são os materiais desse móvel, né? Sim. Então, se tu tem pet ou a forma como que tu vai conviver na tua casa, isso pode impactar também. Quem tem gato, então, né, Gabi? Exato, é um cuidado redobrado. Não é todo sofá que vai atender. Exato, palhinha. Imagina tu tendo gato, a palhinha. Então, assim, tem isso. E o outro ponto é exatamente isso, né? Comprou o sofá, ele vai caber no apartamento, vai ficar belíssimo, tá combinando os materiais, a proporção, tudo, mas não passa no elevador. Não passa no elevador. Teve um caso que teve que passar pela varanda.
Teve que passar por fora da casa, içar, passar pela varanda, porque pela escada não acontecia. Às E com vezes. colchão acontece muito também, viu? Um colchão muito importante. Quem, por exemplo, quer comprar um colchão Queen, né? Que é aquele de 1,58 m, o Queen, ele tem muitas opções do box, né? Do baú, ali, do sommier. Ele pode ser bipartido e pode ser inteiriço. Uhum. E muitas pessoas, às vezes, não se atentam para isso, acabam adquirindo o inteiriço e não conseguem subir pela escada, não conseguem acessar. Às vezes, até o próprio colchão já é difícil. Então, tem que tomar um cuidado na hora de fazer a aquisição, ver de que forma transpor aí para o dormitório. Falando em colchão, João, acho que a gente tem um parceiro de colchões, não tem? Temos um parceiro de colchão aí, que é a minha loja lá em Cachoeirinha, né? Então, você que está buscando colchões, toda uma solução para o seu sono de qualidade, não está patrocinando aqui, já vai virar um patrocinador, Não, né? nosso, faz parte, faz parte. Mas a loja é em Cachoeirinha, né, Gabi? Contando um pouquinho, né? Então, a loja é em Cachoeirinha, o nome da loja é Via Sono, uma solução completa para sua casa, para o seu sono, com capa de colchão, roupa de cama, travesseiros, colchão solteiro, meio casal, viúva, que a gente chama, né? De 1,05 m, 1,20 m, Queen, King, casal, enfim, uma solução completa. Então, já vou dar um spoiler aqui, já vou contar uma novidade, mas a partir de junho estamos virando, de maio, na verdade, né? Segunda quinzena de maio, já estamos virando 100% Ortobon, Gabi. Ai, que legal! 100% Ortobon, fechamos uma parceria histórica aí com a Ortobon. Na nossa loja de Cachoeirinha vai ser 100% Ortobon, que é a maior indústria da América Latina, disparado. Então, todo mundo conhece Ortobon, todo mundo conhece alguém que já teve Ortobon. Então, a gente vai ter de todas as linhas, né? Até de uma linha mais acessível, mais popular, e vai até uma linha aí de alta qualidade, de muita qualidade de sono mesmo, viu? Então, é em Cachoeirinha, mas você não precisa morar em Cachoeirinha. A gente atende Porto Alegre, toda a região metropolitana. Você que está buscando um colchão com aquela condição especial, também pode contar com a Via Sono. E agora, se é Ortobon, é bom. É bom, é bom. E olha, eu fiquei impressionado com a gama de produtos que eles têm. Então, a gente estava com multimarcas, né? Uhum. E Ortobon é incrível. Comecei a conversar com algumas pessoas, né? E falei, recebi uma proposta do Ortobon de virar 100% representante Ortobon. Nossa, a receptividade foi incrível. Nossa, minha mãe tem, minha mãe só compra Ortobon, eu tenho Ortobon na minha casa, já comprei, gostei muito. Então foi muito assim, a devolutiva foi muito positiva. Ai, que legal, João. Isso que tu estava falando do colchão bipartido, eu já tive as duas opções. E sempre quando eu vou indicar para o cliente, eu peço o bipartido primeiro. Porque tu consegue organizar melhor as coisas. Sim, verdade. Né? Tu tem as duas divisórias, tu consegue organizar melhor, porque às vezes, quando ele é inteiro, tu tem um elemento lá no meio. Quero ver tu conseguir pegar. Tem que entrar dentro do baú. Não, e até por questões de segurança, Sim. né, João? A gente vê, às vezes, alguns acidentes com cama box, enfim. Então, é interessante tu poder ter os dois, porque aí também não tem tanto peso. Verdade. Né? Tu consegue ter um acesso melhor. Então, é muito interessante. E também por essa questão dos móveis não caberem, né, no elevador. Sim. Então, assim, não só móveis, mas já aconteceu comigo chapa de MDF, pedra, às vezes não cabe no elevador. Às vezes, por exemplo, um perfil de LED muito comprido, né, para o forro, também não cabe no elevador. Aí tem que ser analisado. Por isso que o arquiteto tem que olhar, e também a própria loja, olhar a questão das escadas. Algumas escadas, elas possuem aquele meinho da escada que facilita para tu passar. Sim. E outras não. Então, tu tem que ver se no giro da escada tu consegue fazer essa passagem. Se não, aí tu tem que contratar uma empresa de içamento. E aí isso deve ser considerado também nos teus custos. Sim. Na hora de estar fazendo um projeto, é muito importante analisar isso. Então, assim, eu quero uma mesa gigante, eu quero um sofá gigante. Tá, tem que considerar que todos eles vão ter içamento e todo esse içamento vai ter um custo considerável. Andaime, muitas vezes, né? A elevação, o içamento é uma coisa que tem que tomar muito cuidado e entender a realidade, né, Gabi? Eu tenho um casal de vizinhos nossos que são muito amigos, né? E eles queriam uma side by side. E eles sacrificaram a lavanderia para a side by side caber. Né? Passaram a lavanderia para o pátio dos fundos, né? E ela conjugada com a cozinha. E foi uma decisão deles porque a side by side era um deal breaker para eles, né? Tipo assim, olha, isso aqui a gente não abre mão. E ficou muito legal, ficou muito bacana. E eles conseguiram realizar o sonho deles. Mas eles sabiam que eles teriam que fazer uma obra de transferir toda a lavanderia para a parte externa da casa.
Exato. Eu sempre digo, tudo que é dito, tudo que é avisado, o cliente pode tomar a decisão de qual caminho seguir. Pior é quando acontece essa surpresa no meio do Sim, caminho, e não né? saber porque não tem acompanhamento, né? E a gente sabe como é frustrante tu ter uma expectativa, ai, meu sofazinho vai chegar a cama e não chega. Não chega. Dá Então, tempo de mais um, Gabi? Dá, né? dá tempo, eu acho. Então, assim, planejamento evita improvisos na obra. Então, quando a gente define tudo, tem um projeto bem executado, um processo, né, mais previsível, dá menos retrabalho, menos desgaste, mais controle. Como a gente sempre fala, né? Obra vai ter surpresas. A gente trabalha com mais de 50 profissionais dentro de uma obra, sem contar todos os produtos, iluminação, pedra, cortinas, marcenaria. Então, assim, são diversos produtos com diversos materiais, com diversos executores. Então, tu fazer com que tudo case, todo, né, 2 centímetros com 3, com 1, tudo converse, vai ter algum ajuste, vai ter um ajuste de percurso. Mas isso são pequenos ajustes. Quando tu não tem um profissional junto, meu Deus do céu, é praticamente uma bagunça e uma confusão durante todo o processo, né? Sim, sim. Então, em vez de tu ter uma previsão de quando tu vai te mudar, uma previsão de investimento, tu lida cada dia, né, João? Sim. E aí vai gerar muitos problemas. E outra coisa, né, Gabi? Por exemplo, tu é uma arquiteta que tu tem uma base de apoio com os teus fornecedores e com os teus executores muito forte, né? Então é importante que o arquiteto seja bem relacionado e que ele já tenha essa base de solução para atender para o cliente, né? Senão vira aquela torre de Babel, né? Vira aquela situação, o arquiteto não tem um contato, um bom relacionamento com a loja de planejados, não tem um bom relacionamento com a pedra, não tem um bom relacionamento com a iluminação. Então, muitas vezes, por mais que ela tenha o conhecimento, a comunicação, muitas vezes, a forma de trabalhar não está muito bem estabelecida, né? Tu sabe que uma vez eu vi no TikTok que tinha um cliente reclamando de um arquiteto, e aí ele pegou e falou: não, porque deu esse problema, deu esse e tal. E eu descobri que o arquiteto era amigo do cara que executou tal coisa. E aí eu fiquei pensando assim sobre isso, e eu fiquei refletindo assim. Claro, quando a gente está fazendo um orçamento para o cliente, a gente está pensando no que é melhor para o cliente. Sim. Sempre isso. O que é melhor que o que vai unir custo, né, investimento, valor, o que está sendo entregue, todo o processo. Quando a gente trabalha com bons profissionais e isso vai se repetindo, isso vai gerando um relacionamento. Quando o relacionamento é muito bom, isso vai gerando uma amizade, Claro. né, João? Nós Não somos tenho dúvida. amigos e a gente, Sim. né, começou trabalhando junto Como parceiros, como né? parceiro. Então, isso é natural acontecer. E às vezes isso é muito vantajoso para o cliente. Sim. Porque, por exemplo, se dá algum problema relacionado a marcenarias, até às vezes que nem é da marcenaria. Se dá um problema, Mas que a marcenaria consegue ajudar, né? eu sei que eu posso contar com a Simoneto. Sim. Tu entende? Eu sei que eu posso ligar para o João. João, deu tal problema. Peraí, Gabi, fala com fulano, fala com ciclano. Eu sei quem trabalha lá dentro. Eu sei quem é o responsável por cada coisa. Então, tudo funciona muito mais rápido. Do que, por exemplo, o cliente quis fechar com tal marcenaria que o arquiteto nunca teve contato, o cliente nunca teve contato, aí tu fechou com o vendedor já não quer mais te atender porque ele já está vendendo para outra pessoa, tu não tem o contato com o gerente, as pessoas não te respondem. Então, isso daí gera um problema enorme no Sim. final para resolver os ruídos, né? Até alguns arquitetos preferem até não se envolver daí, né? Não executar porque não confiam naquele fornecedor, né? Exato, eu muitas vezes falo para o cliente, tu tem total de liberdade das tuas escolhas, porém, indicamos sempre os nossos parceiros porque a gente já tem um histórico com outros clientes. Claro, a gente sabe que pode acontecer, a gente está falando de pessoas, né? Pode acontecer alguma coisa, inclusive, né? Pode acontecer comigo, Sim, enfim. com todo mundo, né? Mas é muito mais segurança tu ter um histórico, Sim. né? E saber que resolve, né? Exato, assim como o arquiteto foi indicação de alguém que gostou muito do trabalho, quando tu está indicando uma loja parceira que tu tem um bom relacionamento, é porque isso foi bom pro cliente. E se foi bom pro cliente, foi bom pro arquiteto, foi bom para todo mundo. Todo mundo. Esse é o legítimo ganha-ganha, né? Então eu fiquei refletindo assim, claro, a frustração dele provavelmente foi porque o parceiro não auxiliou, ou enfim, o arquiteto não auxiliou, mas às vezes é importante tu fechar com quem o arquiteto tá te indicando, né?
Então fica essa reflexão. Não conseguimos falar tudo, porque era muito assunto, e assim, como eu sempre digo, quando não tem um profissional envolvido, a quantidade de problemas é enorme. Então não ia dar num programa só. Não, aí é bom, né? É bom muitas vezes a gente traz menos casos, mas a gente aprofunda, né? Porque aí esse programa vai ficar lá no YouTube, né? Nos anais da história, né, Gabi? Então é importante que seja uma fonte de consulta, né? Poder conhecer os nossos relatos, principalmente para você que está fazendo agora esse comecinho, né? Pensando em fazer uma obra, construir uma casa, fazer uma reforma, adquirir um apartamento antigo, né? Já está agoniado, louco para ver os móveis no lugar, né? Tem aquela pedra antiga ali, tem aquela iluminação, aquela tomada que não funciona mais. Olha, esse programa aqui, então, vale ouro para você que está justamente nessa busca, né? Perfeito. Então, vamos encerrar nosso programa, falar dos nossos patrocinadores. Vamos lá, então. Então, obrigado, assim, um abraço muito forte para toda a equipe da Simoneto, né? Eu faço parte da Simoneto com muito orgulho. Móveis planejados, você que está buscando aí, você pode contar com o Grupo Duarte, que está completando esse ano 19 anos em Porto Alegre e representa uma indústria com 41 anos de tradição. Então, móveis planejados é aquilo que a Gabi falou, né? Não dá para arriscar, tem que ter pós-venda, tem que ter compromisso, tem que ter quem resolve. Então, você tem uma segurança muito grande optando aí pela Simoneto na execução dos seus móveis e também com a Via Pádua, né? Via Pádua, a essência de Milão em cada ambiente. Você vai encontrar a Via Pádua na sobreloja da Avenida Ipiranga, número 7630 da Simoneto. Então, a Via Pádua está acostumada justamente, né, para proteger o cliente, fazer aquele atendimento personalizado para que o gato não arranhe o tecido que está errado, para que o sofá não vá subir naquela escada que não foi pensada. Então, a gente dá toda uma consultoria para você ter os móveis dos seus sonhos e que faça sentido com o seu projeto. Um abraço especial também, pessoal da Sim Digital. Eu sou cliente Sim Digital, falo com muita alegria. Meus amigos são clientes da Sim Digital. Sim Digital vem crescendo demais, Gabi. Tem sido um grande player nessa parte de comunicação, de telecomunicação, de internet. Então é um provedor confiável. Sabe aquele provedor que promete 500 mega e entrega 500 mega? Esse é a Sim Digital. E também você pode contar com a Sim Empresas, né? Quando a gente fala de empresas, ainda mais complicado ficar sem internet de qualidade. Então você pode contar com a Sim Empresas no seu estabelecimento. E também um abraço especial para o Sandro Belo, da SB Consórcio. O Sandro Belo é especialista, advogado, você é um especialista no produto consórcio. Muita gente não adquire consórcio porque não sabe a barra de ouro que é esse produto. Então você pode contar com toda a consultoria da SB Consórcio, que é o representante oficial da HS Consórcio. E também meu amigo lá, Carlos Klein, da Via Condote, eu que visto Via Condote e recomendo. Você pode contar aí para estar sempre bem vestido, sempre elegante, com a Via Condote, aqui no Shopping Total, Shopping Canoas, Centro de Porto Alegre e diversos outros endereços. Você pode estar contando com a Via Condote para estar sempre muito bem vestido, seja numa ocasião de trabalho ou seja em algum evento que você quer deixar a sua marca. Então estamos chegando no final, Gabi. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse programa maravilhoso e fiquem ligados que a gente sempre traz dicas muito quentes para quem está vivendo esse mundo da arquitetura. Verdade. Você que tem dúvidas sobre projeto, execução, obra, pode entrar em contato com a gente. Você que está buscando móveis planejados, pode entrar em contato com o João, entrar em contato com a Simoneto, os nossos parceiros. São parceiros que a gente trabalha, que a gente conhece. Então, assim, a gente assina embaixo. É isso aí, confia, né? E é isso. Muito obrigada. Valeu, gente. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.